Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas na 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou com que dizer. Então somente naquele momento vos será indicado o que deves dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que vos falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho se levantarão contra os seus pais e vos matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados filhos, o evangelho de hoje, o Senhor já está falando o que vai acontecer. Primeiro ele começa a dizer que eis que vos envio como ovelhas no meio do lobo. Então, o papel da ovelha e o papel do lobo. O papel da ovelha é ser obediente e seguir o pastor, que é aquele que envia. Veja bem, o papel da ovelha é aquele de ouvir e seguir o pastor, aquele que envia para o meio dos lobos. O papel do lobo é de tentar ou destruir as ovelhas. Sede prudente como as serpentes e simples como a pomba. Nós sabemos que a serpente já é o sinal do mal, né, desse animal, não que esse animal seja o mal, mas que simboliza o mal, né, venenosa, né, e assim vai adjetivo que você quiser dar, mas simboliza o mal, simboliza o mal. E nós sabemos perfeitamente que pede para ser prudente, como a serpente. Nós sabemos que a serpente não vai te atacar, ela vai fugir de você. O mal não vai te atingir se você não se aproximar dele. É aqui, esse evangelho nos chama a um discernimento. Será que com que eu ando, com quem eu devo andar? Será com que as pessoas que me cercam de fato me conduz para uma atitude, para uma decisão que seja cheia de prudência? Será que eu tenho prudência no falar, prudência no agir, prudência em estar com pessoas ou em estar em determinados lugares? Então, só essa palavra
ser prudente como a serpente. Muitas vezes nos falta essa prudência até no comer. Tem gente que não é prudente nem no comer. Então, quantas coisas nós somos chamados a sermos prudentes e depois simples como a pomba. A pomba é um sinal de simplicidade, de paz. Prudência e paz. Prudência e simplicidade. Prudência e simplicidade. Então, nós somos chamados hoje a olhar profundamente esses dois aspectos. O primeiro aspecto é ser enviado como ovelha. Veja bem que ele fala, enviado como ovelha. Ou seja, você que é bom, que tem um coração bom, é enviado ao meio de pessoas má, de pessoas ruins. Foi o envio que o Senhor te deu. E se Ele te deu, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, vai te sustentar. Depois ele continua as orações, ou melhor, as orientações, dizendo que vão te entregar ao tribunal, vão te açoitar nas sinagogas, te caluniar, te perseguir, te machucar. Vós sereis levados aos governadores e reis, mas não vos preocupeis com o que dizer, porque o Espírito Santo falará em ti. O Espírito Santo te conduzirá. O Espírito Santo mostrará o que você deve dizer, ainda que você não tenha paz no ter dito, mas o Espírito Santo logo depois vai te mostrar que era exatamente o que você devia dizer, foi o que você disse, porque o Espírito Santo, Deus é fiel. Deus é fiel. Foi o que você tinha que ter dito e você disse. Não vos preocupeis. Eu falarei na hora certa, eu falarei em vós. E aí vai dizer em que confiar. Irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho entregará o pai, e eles vos açoitarão, ou seja, a sua fé, por causa da sua fé, muitos se dividirão em sua casa e vão te entregar, não vão te reconhecer como membro daquela casa, te entregará por conta da tua fé. Aí Jesus vai dizer e vai acalmar o nosso coração. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não se preocupe que Deus está no controle. Então o Evangelho de hoje nos leva a essa experiência de percebermos que em tudo Deus está no controle. Ainda que nos pareça que Deus esteja distante, que isso jamais acontecerá, porque isso jamais é uma realidade, de tudo isso nós sejamos prudentes e nos permitamos mergulharmos naquilo que Deus nos chama. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos conceda fidelidade em meio às tribulações que os lobos nos trazem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.